Oi, eu sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sino, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Por que eu peço isso sempre no começo dos vídeos? Porque eu vejo que 40% das pessoas que assistem não são inscritas. E com esses 40% a gente consegue bater os 10 mil inscritos até o final do ano, que é a meta aqui. Então se eu bater os 10 mil inscritos até o final do ano, eu vou fazer uma semana de vídeos. De segunda a sexta com vídeo sem falhar um dia. Então se você quer ver uma semana de vídeos aqui, é só me ajudar a bater os 10 mil inscritos, que a gente faz essa semana maluca aí pra vocês. Se você quiser ser um apoiador aqui do canal, vai me ajudar bastante a trocar esse telefone aqui, porque eu preciso trocar ele. Aí eu tô juntando uma grana pra trocar, porque ele tá com defeito, então é difícil pra caramba conseguir gravar os vídeos aqui. Gravar, editar, tá muito difícil nesse telefone. Então eu preciso trocar ele pra continuar produzindo vídeo aqui pra vocês. Então se você quiser me ajudar com isso, temos duas opções. Você pode me apoiar através do Apoia-se. Lá você contribui com R$10 e aí você participa do grupo exclusivo para apoiadores. Nesse grupo tem uma galera legal, sabe? Tem uma galera que me ajuda bastante e assim a gente pode interagir melhor. Você pode me mandar sugestões de caso, você pode tirar dúvidas sobre algum caso que eu tenha falado alguma coisa aqui que você ficou em dúvida, você pode tirar dúvida lá que eu respondo na boa. Então se você quer ter essa interação mais próxima comigo, me apoia lá no Apoia-se. E aí participa do grupo, que a gente interage na boa. A segunda opção é o Seja Membro aqui do canal. Você vai escolher o nível que você quer, o nível que se encaixe melhor no seu bolso. Vai a partir de R$3, então tem o mais barato é R$3. E independente do nível que você escolha, você vai estar me ajudando demais. Se você também não puder apoiar, não tem problema algum. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já me ajuda bastante. Dado esses recados que eu não gosto, você não gosta, nós não gostamos, mas é necessário. Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu sei sobre o George Stinney, o garoto mais jovem a ser sentenciado à cadeira elétrica. E o pior, ele era inocente. George Stinney nasceu em 21 de outubro de 1929 em Alcolu, Carolina do Norte, que fica nos Estados Unidos. Filho de George Stinney Sr. e Amy, ele tinha 4 irmãos. O pai do George trabalhava em uma serraria e a casa deles era cedida por esse trabalho. Então, graças ao trabalho do pai do George, eles tinham uma moradia. Na época da infância do George, o que vigorava era a lei de segregação racial Jim Crow. O que isso significa? Significa que o contato entre pessoas brancas e negras era praticamente nulo. Em locais públicos havia sim a diferenciação de negros e brancos. Um negro só podia ir num banheiro de negro, então para entrar num ônibus ele tinha primeiro que perguntar se esse ônibus tinha locais para negros, se não tivesse ele não poderia entrar. Então era realmente ridícula essa situação. Tá, Felipe, mas por que você está explicando isso? Eu estou explicando isso porque vai ser muito importante vocês colocarem isso na cabeça. Que existia sim uma diferenciação entre pessoas brancas e pessoas negras, e isso era escancarado. Só para vocês ficarem com isso na cabeça, porque vai ser muito importante daqui pra frente. A vida da família do George era simples, mas era boa, sabe? E tava indo bem, a vida dele estava indo muito bem. Até que no dia 23 de março de 1944, quando o George tinha 14 anos, duas meninas brancas, a Betty June, de 11 anos, e a Maria Emma, de 8 anos, pararam e perguntaram ao George e à irmã dele, Catherine, onde elas poderiam encontrar flores da paixão, que no caso é a flor do maracujá. Elas queriam colher essas flores e perguntaram a ele se ele sabia onde encontrar. Após perguntar, elas saíram, foram procurar essas flores e aí veio o problema. Essas meninas não voltaram para casa. Rapidamente se iniciou uma busca e no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, eles encontraram os corpos das duas jogados em uma poça de lama. Então, após encontrar os corpos das garotas, rapidamente, testemunhas disseram que tinham visto o George conversando com elas antes delas desaparecerem. E aí, adivinha? George foi levado pela polícia junto com seu irmão Johnny. Chegando lá, o irmão do George foi liberado, mas o George não foi. E após 1 hora, o George saiu de lá considerado culpado. Segundo os policiais, ele confessou tudo. Segundo as autoridades, o George confessou que ele queria abusar da Betty. E aí, a Emma interrompeu ali o que ele estava tentando fazer. Ele ficou muito revoltado com isso e agrediu as duas com uma barra de ferro de 38 centímetros que pesava aproximadamente 10 quilos. Sabe por que eu estou detalhando isso? Porque primeiro, o George era um garoto de 14 anos que tinha mais ou menos 1,5 m
pesava nem 40 quilos, então ele não tinha força suficiente para levantar uma barra de ferro de 10 quilos e golpear a cabeça das garotas da forma que foi golpeado, porque foi apenas um golpe e dilacerou o crânio delas. Então ele não tinha força suficiente para isso. E além disso, como que ele faria isso que eles disseram que ele fez, golpear as garotas com essa barra de ferro, enquanto ele estava lutando com uma delas, né, lutando com as duas no caso, e depois disso ele carregar os corpos e jogar na poça de lama do jeito que foi encontrado. Isso não fazia o menor sentido, mas para a polícia fazia, porque o George era negro. Então esse já era ali o principal fator de acusar ele e fazer ele ser o culpado, porque ele era negro. Então no dia seguinte o George já foi considerado culpado e levado a julgamento. Após o George ser considerado culpado, a família dele rapidamente abandonou o local, abandonou a casa deles, porque eles estavam com medo de represárias, eles estavam com medo ali de acontecer alguma coisa com eles, então eles foram embora do local. Eles pediram ajuda a todas as instituições de apoio aos negros, a políticos, mas eles não foram ouvidos, eles foram ignorados totalmente. No dia 24 de abril de 1944, o George Cheney foi julgado e considerado culpado por um júri composto de homens brancos. Esse julgamento durou das 12h30 às 17h30, porém ali a conversa entre os jurados, porque precisa ter uma conversa entre os jurados, sabe? Para ter uma decisão precisa ser unânime. Se uma das pessoas dissesse ali que o George não era culpado, então o julgamento ia se estender até que ou todas as pessoas dissessem que ele não era culpado ou que todos dissessem que ele era culpado. Porém, essa discussão demorou apenas 10 minutos. Eram todos brancos. Eram todos brancos julgando uma pessoa negra. Então, não precisava de muita coisa para dizer que ele era sim o culpado. E o que eles tinham ali nas mãos era que a polícia tinha dito que ele confessou. Então isso foi mais do que necessário para em 10 minutos eles sentenciarem o garoto como culpado e assim ele ser sentenciado à cadeira elétrica. Porque na Carolina do Sul, na época, se você tinha 14 anos, você já era julgado como um adulto. A corte não levou absolutamente nada em consideração. Lembra que eu disse? O George ele era muito fraco para poder levantar aquela barra de ferro da forma que eles dizem que ele golpeou as garotas, mas isso não importa. Os policiais entravam em contradição toda hora eles inventavam uma coisa nova, toda hora eles diziam uma coisa diferente, mas aparentemente isso não levantou nenhuma suspeita. Afinal de contas, eram policiais que estavam dizendo que uma pessoa negra tinha cometido um crime. Então não precisava de muita coisa, era só dizer isso. Era só falar que era um negro que tinha cometido um crime e estava tudo certo. Então, no dia 16 de junho de 1944, no Complexo Correcional da Colômbia, às 19h30, George Cheney foi levado até a cadeira elétrica. Ele estava com a sua Bíblia, porque todos esses dias que ele passou na prisão, ele passou lendo a Bíblia, talvez para não perder a sua mente, porque imagina, você está sendo acusado por uma coisa que você sabe que não cometeu, mas as pessoas dizem que você cometeu, e todo momento você ouve as pessoas dizendo que você cometeu aquilo. Isso para uma criança de 14 anos. Cara, eu acho que em um momento ou ele perdia a noção da realidade, ou ele acabava aceitando que ele realmente cometeu aquilo, sabe? Então ele passou ali todos os dias lendo a Bíblia, talvez para não perder a sua sanidade. Então só para você ter uma ideia de como o George era pequeno, ele foi levado até a cadeira elétrica, mas para colocarem os eletrodos na cabeça dele, para que houvesse a descarga elétrica, tiveram que colocar ele em cima de alguns livros, porque ele não tinha altura suficiente para a cadeira. Então eles colocaram o George na posição, deram a primeira descarga elétrica, mas isso não tirou a vida dele. E quando deram essa primeira descarga, o pano que estava na cabeça dele caiu e foi nítido os ferimentos que estavam na cabeça dele, as lágrimas e os ferimentos no rosto. Então ele sofreu ali com essa primeira descarga, porque a primeira descarga já deveria ter tirado a vida dele, mas não tirou. Então eles deram a segunda descarga e aí sim ele perdeu a vida na cadeira elétrica e se tornou o mais jovem a ser executado na cadeira elétrica da história. A família do George não pôde ter contato com ele em nenhum momento. Eles não viram mais o garoto depois do momento que ele foi levado pela polícia. Eles arrumaram um advogado para ele, um advogado chamado Charles Bolden, só que esse cara não fez absolutamente nada para defender o George. Ele não recorreu da sentença, ele não apresentou nenhuma prova assim de que o George não era culpado, ele não apresentou nada. Ele só tava lá de enfeite, então era melhor nem ter colocado ninguém pra ser advogado do garoto. Era melhor ter botado uma planta que talvez a planta tivesse feito alguma coisa. Então os anos foram se passando e em 2014, 70 anos após essa condenação do George,
houve um novo julgamento graças a muita pressão. E aí esse julgamento durou 2 dias. Tá vendo a diferença entre um julgamento de verdade e um julgamento armado? Foram 2 dias para julgar uma pessoa que já nem tem mais vida, nem tem mais a possibilidade de tirar a vida daquela pessoa. Porque é a sentença final. A sentença final é tirar a vida da pessoa, encerrar ali, sabe? Não dá mais nenhuma possibilidade para ela. Ele não vai ter mais possibilidade nenhuma após aquela condenação, porque após aquilo a vida dele se encerrou. Então, é um julgamento onde a pessoa não tem mais esse risco, mas mesmo assim, um julgamento sério durou 2 dias. E um julgamento armado, 5 horas. Então, após esses 2 dias de julgamento, a juíza Carmen Teves Mullen chegou à sentença de que o George era inocente e todas as acusações contra ele foram removidas. O George ele tinha um álibi muito forte que não foi considerado pelo Charles Bolden, aquele advogado ridículo que arrumaram para ele. O álibi do George era o seguinte: depois de conversar com as meninas, ele ficou o dia inteiro com a sua irmã e os seus irmãos. Ele estava olhando as vacas, ele estava fazendo outras coisas. Então não tinha como ele ter cometido esse crime porque ele estava em casa o tempo todo. Nesse novo julgamento foi considerado de que a confissão do George provavelmente foi armada pelos policiais. A irmã do George, a Amy Hoover, ela declarou nesse novo julgamento: a polícia estava procurando alguém para culpar. Então eles usaram meu irmão como um bode expiatório. Infelizmente, até hoje, algumas pessoas da Carolina do Sul consideram que o George era sim culpado, mesmo que nesse novo julgamento tenha ficado muito claro que foi tudo armado. A história do George deu origem aos filmes Carolina Skeletons, ao livro Green Mile, do Stephen King, e esse livro do Stephen King originou o filme A Espera de um Milagre, que é baseado na história do George. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para alguns amigos. Deixa aí nos comentários o que você acha, se o George era culpado ou era inocente. Eu venho aqui dizer que eu acho que ele era sim inocente, que eles só estavam querendo alguém para culpar e por ele ser negro eles culparam ele. Mas essa é a minha opinião, você pode compartilhar a sua aqui nos comentários. Eu não gosto muito de opinar em casos, porque as pessoas dizem que eu tenho que ficar ausentão, eu não devo opinar, mas eu opino sim. Porque eu fico comovido com essas coisas. Eu fico realmente comovido. Eu não sou um cara que consegue ficar na dele. Eu não consigo ficar na minha, sabe? Se eu acho uma coisa errada, eu tenho que dizer. Então eu acho muito errado o que fizeram com o George aqui. Eles deveriam ter feito um julgamento de verdade, mas por ele ser negro, não fizeram. Então é isso. Até a próxima. Assiste meus outros vídeos que vão aparecer aí. E tchau.